Há mais de 70 anos atrás, no coração de Sete Barras, corre o majestoso rio Ribeira. Suas águas guardam memórias profundas, testemunhas de histórias que se entrelaçam com o silêncio das árvores e o som constante da correnteza. Em uma noite calma, sob a luz da lua cheia, um homem chegou à margem do rio Ribeira, carregando dores que ele já não podia suportar. Abalado e decidido, ele escreveu em um papel palavras simples, mas carregadas de emoção. Após isso, desapareceu misteriosamente. Ao descobrirem sua morte, realizaram um pequeno culto às margens do rio Ribeira, além da soltura de 7 barquinhos chamados Touro, originando assim o primeiro touro Nagashi no Brasil. Nos dias de hoje, o Tooro Nagashi é uma celebração em homenagem aos antepassados. O festival começa com danças tradicionais, shows empolgantes e barracas repletas de comidas deliciosas e artesanatos únicos. Quando a tarde chega, a cerimônia traz um momento de silêncio e reflexão, unindo todos em uma prece coletiva. E então, os touros ganham o rio. Cada luz flutuando na água é uma homenagem, uma memória viva, criando um espetáculo mágico que conecta as pessoas de uma forma inesquecível. Localizado no interior de São Paulo, Registro é uma cidade de raízes profundas, onde a presença da cultura japonesa atravessa gerações. Entre memórias e práticas preservadas, um olhar contemporâneo busca entender e registrar o significado de um dos eventos mais emblemáticos da região, o Tooro Nagashi. Beleza, cara? Tudo bom? Oi, oi, oi. No início da tarde, os documentaristas chegam ao Bunkyo de Registro. Lá, encontram a senhora Yoneko Seimaru, uma figura marcante da comunidade nipo-brasileira local. Ela traz consigo um exemplar do jornal Nikkei Shimbun, que contém uma matéria sobre o Tooro Nagashi de Registro e sua origem. E o que a senhora tinha encontrado mesmo que você falou? Eu achei isso aqui. Quer ver só? Uma relíquia. Uma relíquia, né? Esse daí você estava folheando e encontrou? É, esse aqui estava folheando, né? Esses dias não deu para dormir direito, aí e levantei. Aí, olha, esse homem aqui, olha. Olha, tem até foto dele. Aqui tá escrito aqui, falando aqui. Como a matéria estava em japonês, a senhora Keiko Kaneko, professora de língua japonesa e presença ativa na comunidade,
também se junta à conversa. O Tooro Nagashi começou em 7 barras. Japonês comete suicídio por afogamento. No dia 6 de novembro de 1949, data da fundação do jornal Nikkei Mainichi Shimbun, antecessor deste jornal, foi publicada uma matéria com a manchete em 3 colunas. Carta de despedida misteriosa deixada para trás, relatando o suicídio de um japonês não identificado na cidade de 7 barras. Por volta do dia 20 de outubro, um senhor japonês idoso, vindo de lugar desconhecido, hospedou-se na pousada Sasai, à beira do rio Ribeira, em 7 barras, sul do estado de São Paulo. 7 barras foi o primeiro, né, que morreu, caiu na água, no dia 6 de novembro. De que ano? 1949, né? 1949. No dia 28 pela manhã, o dono da pousada descobriu que o idoso havia deixado uma carta de despedida e se jogado no rio Ribeira bem em frente. Ele deixou, né? Ele deixou uma carta? Deixou uma carta pro dono do hotel, né? Rojin, agora que tem o nome dele. O nome do idoso era Keitaro Imanishi, 81 anos. Ele havia vindo de Araçatuba, passando por Juquiá, até se hospedar na pensão Sasai. Segundo o artigo, depois de o corpo ter sido encontrado, o Sr. Nobuyoshi Hinoi e o Sr. Sasai Hiraki, que lançaram a primeira lanterna há 50 anos. O que será que passava na cabeça do Sr. Imanishi enquanto ele observava as águas do Ribeira? O motivo do suicídio, mesmo após quase 60 anos, continua envolto em mistério. Yami tsusumareta mamada. Ele era de Araçatuba. De Araçatuba. Então vinha de vez em quando lá, né? Porque sempre chama-se Imanishi. Pela margem do... Chama-se Imanishi. Tinha 81 anos. Agora, Sasai-san pergunta, né, para o povo o que ele estava pensando. Todo dia diz que olhava no rio. Tooro Nagashi é uma manifestação já muito antiga, tem uma origem dentro do budismo, né, que fala que foi a partir de um episódio que precisava orar por uma pessoa. Essa história vem assim dentro de um templo onde tinha formação para virar monge e que no período das monções, né, tem um período chuvoso, de muita chuva na Índia, e não dá para ficar saindo, mas quando cessa a chuva, esses monges não podiam sair também, porque é um período que as plantas começam a se ajeitar, os bichos começam a sair, então para não provocar mais danos, né, eles ficavam meio que resguardados. E aí tinha toda uma atividade inerente a esse período. E um dos discípulos, né, de Buda tinha um questionamento guardado com relação à mãe dele, né, diz que a mãe dele não era uma pessoa tão bondosa, caridosa, né? E então ele ficava preocupado, minha mãe morreu, onde será que ela... Mas esse monge, ele tinha o poder de enxergar uma outra dimensão. E aí ele foi, olhou para o céu, não encontrou, né? E ele falou, caramba, deve estar em outro lugar. E olhou para o inferno e lá estava ela, sofrendo bastante, né? Diz que ele enxergava ela com muita sede, em volta todos com chamas e tal. E queria tomar água, a hora que ela ia sorver essa água, puf, virava fogo. Então era uma coisa assim muito, que deixava ele aflito. E aí ele foi para o Buda perguntar como que eu posso ajudar, salvar e fazer com que ela consiga ascender para um lugar melhor. E foi assim, você precisa juntar as pessoas e orar por ela. E esse é um período do Obon, né, de juntar todo mundo, prestar homenagem aos ancestrais
E no final desse período é que solta a lanterna e mostra o caminho onde a alma deve seguir. E esse ritual foi passando. Interessante isso, né? Em termos de divulgação de um aspecto da cultura japonesa. Não foi assim, trazido do jeito que é no Japão. Ela aconteceu aqui de uma forma, no território, né, Vale do Ribeira, de uma forma muito legítima, que vem não como um aspecto da cultura japonesa, mas com uma real necessidade de alguém que faleceu lá atrás, que não tinha familiares, mas um grupo de pessoas viu a necessidade de cuidar dessa alma, né? E aí que começou, né? Entrou em contato com o Templo de São Paulo, trouxe o monge para celebrar dentro da crença deles, né? Dentro do que eles acreditavam, né? Que era necessário prestar uma homenagem a ele, e uma forma de homenagear e transmitir, né? Para que essa pessoa possa ficar tranquila, é esse rito, né? Cada crença tem seu rito, né, o seu ritual. Eu acho que a partir dessas ações de praticar o rito, é uma forma muito forte de estar conectado com aquele que se foi, mas a própria consciência, né? Eu cumpri algo que, né, deveria fazer, e eu acho que é um pouco isso, né, que aconteceu lá atrás. E aí eles continuaram fazendo isso, né? Consegui muito bem entender em que momento também entra o Bunkyo, e aí o Bunkyo também acaba trazendo uma outra roupagem também para o evento, né? Então ele acontecia de uma forma bastante familiar. A confecção do Toro na família Kasuga não era feito aqui ou, né, numa marcenaria, era feito na casa deles, ali no serrote. E aí todo mundo se juntava no galpão deles, né, porque é área rural e sempre tem galpão, e faziam lá o pessoal do Nichiren-shu. Até que não só aumentou demanda e tudo, aí pediram para que a família Shimada, né, de marcenaria, ajudasse, e aí passou a operar de uma forma assim, com equipamento mais, né, porque eles têm serra circular, de bancada, tinha um pessoal que podia fazer meio que uma produção em série mesmo, né. E depois é que entra o Bunkyo para poder administrar tudo isso. Toro Nagashi eu tenho acompanhado muito mais antes, porque quando chegava a época eu conhecia o Kesao Kasuga, e o Kesao Kasuga, ele sempre conversava com a gente, sempre está junto com a gente, ele, o Toru Shimada, o Hajime Yoshimoto, então era uma turminha que sempre estava junto com meus pais. Aí, quando chegava Toro Nagashi, aquela correria. O Kesao Kasuga cortando madeira, o Toru Shimada picando para fazer os toros, e assim a gente veio acompanhando o Toro Nagashi. E no meio do caminho, o Kesao Kasuga, já cansado talvez, já querendo que alguém continuasse, pediu para que o Bunkyo, na época o Toshiaki Yamamura, né, desse continuidade. Aí o Toshiaki falou, não, podemos sim, né, dar continuidade, mas vamos conversar com a monja. Na época, Toshiaki foi conversar que se for para Bunkyo pegar, Bunkyo administrar esse evento, ele não pode ser de cunho religioso, ele tem que ser de cunho cultural, porque Bunkyo não tem como pegar a atividade de uma religião e tocar. Mas se for de cunho cultural, histórico, né, é possível. Minha participação deve ser muito, né, no início, por causa dos nossos antepassados, né? Meu avô, ele morava bem lá
na Praça Beira Rio, ali bem na frente ali, né? E quando chegava um certo horário, ele chamava todos os netos, né? A gente ia numa janela que dava bem para frente do rio. Aí a gente vinha os barquinhos passando. E o meu avô, ele explicava, não, aquilo lá é homenagem aos falecidos, né, no Rio Ribeira. Depois eu comecei a ver Toru Nagashi lá na ponte. Muita gente da cidade ia para a ponte. A quantidade dos barquinhos iluminados também já era maior, né, já tinha aumentado mais. Começou a ficar uma coisa mais bonita. O Toru Nagashi estava crescendo de uma tal forma que os organizadores, eles não estavam mais conseguindo tocar. A princípio, o Bunkyo assumiu junto com o R, né, que o Bunkyo dependia muito das coisas do R. O R naquela época era o maior consumidor de bebidas aqui no Vale do Ribeira. E o que precisava? Mesas e cadeiras. Então o R é que conseguia, junto ao distribuidor de bebidas, em torno de 300 jogos de mesas com cadeiras, para ajudar no Toru Nagashi. Nós tínhamos que construir as barracas. Bambu, trazia bambu no mato, pregar, serrar, colocar o toldo, tudo isso. Então, um certo tempo foi dessa forma. E o Bunkyo tinha que realmente dispor de pessoas para fazer isso. No ano 2001 é que teve grande transformação. Praça de alimentação, apresentação de danças, né, taikos, bom odori, espetáculos, né? E também, com devida a autorização da igreja Nichiren-shu, a gente estendeu para outras religiões, então tornou-se uma missa ecumênica. Católico, Seichonoye, episcopal, tudo quanto é religião que existe aqui em registro, né? O Toru Nagashi era para as pessoas que tinham falecidos, né, por afogamento, né, no rio. Nós passamos a ampliar esse entendimento. Essas orações, né, essas homenagens, eles poderiam se estender mais. Vamos passar a homenagear não só os falecidos por afogamento no Rio Ribeira, né? Vamos homenagear todos os falecidos. Aí passamos a fazer isso. Paralelamente a isso, existia também um culto na margem da BR-116, que era o culto para as pessoas que morriam de acidentes. Eu conheço essa estrada desde 77. E quando eu viajava, que eu sou do Rio de Janeiro, o pessoal dizia assim, Cusma, você tem certeza? Vai para lá? Aquilo é a estrada da Rodovia da Morte. Como ela era chamada Rodovia da Morte. Graças a Deus e à proteção de todos aqueles que participam, fez com que essa estrada se tornasse mais acessível em termos de proteção, em termos de esclarecimento para o povo e principalmente aqui para registro. A oração não é somente para os falecidos, a oração é para os falecidos e também para a proteção dos que transitam por essa estrada. Estava observando, na hora que estava fazendo as orações, a beleza desse rio cheio. Isso é uma divindade para nós e uma dádiva, né, que Deus nos dá de ter a oportunidade de fazer essa cerimônia. E é a primeira vez que eu estou participando do Toru Nagashi, dessa celebração maravilhosa aqui em Registro. Meu pai e minha mãe sempre participaram, meu pai fazia a leitura dos nomes dos antepassados aqui de Registro. E esse ano ele virou um dos antepassados, né? Mas aí estou representando, inclusive estou com a camisa dele. Ele parece que ele todo ano vinha com a camisa minha e hoje, esse ano, eu vim com a camisa dele. A luz da sabedoria de Deus brilha intensamente e elimina todas as ilusões.
Para ampliar a compreensão sobre o evento, Eric Weisenberg, diretor de turismo da cidade de Registro, compartilha sua visão como gestor público, trazendo o contexto do impacto do Tooro Nagashi no turismo local, na movimentação econômica e na valorização da cidade no calendário cultural do Vale do Ribeira. Queria entender também, assim, do seu olhar técnico também, assim, como que esse evento impacta a região, em que sentido? Vamos lá. Ele é o principal evento turístico da cidade de Registro, sem sombra de dúvida, e ele tem um potencial, por ele ser o primeiro Tooro Nagashi do país, por ele ser a referência em Tooro Nagashi, referência histórica para isso, ele conta a história dessa comunidade no nosso país. Nós temos a rede hoteleira basicamente completa, tá? Então a gente vai ter mais de 1.000 leitos na cidade, né? E eles estão basicamente completos. É uma festa que ele movimenta pelo menos 25.000 pessoas durante a festividade. Mas como eu disse, também a gente pode fazer todo um cálculo indireto, porque as pessoas vêm para conhecer a cidade por causa dessa cultura também. Então nossos hotéis eles ficam com todas as suas vagas ocupadas, ele movimenta todo o comércio local, então ele tem essa importância econômica. Mas ela se torna uma festa que ela não é mais apenas da comunidade nipônica. Ela se torna uma festa que ela é da comunidade registrense. Ela respeita a origem, ela mantém as suas tradições, ela tem essa grande inspiração, todavia ela é algo que ela é aberto para todos celebrarem, respeitando a sua origem. Hoje ela já começa a se entender com esse perfil, que não é porque você tem um souvenir que você está desrespeitando a cultura, a tradição e a comunidade. A gente viu no último Tooro Nagashi peças belíssimas, inclusive, que foram feitas para a celebração. Tivemos até cerveja que foi feita com uma cervejaria da região que produziu uma cerveja de chá especificamente para o Tooro Nagashi. Então, essa questão da economia criativa atrelado ao Tooro Nagashi, e friso novamente, sempre com o cuidado de respeitar a identidade, respeitar a essência e respeitar a comunidade, tem se transformado num potencial econômico enorme, um ativo econômico muito importante. Então, apesar de ele ser um evento que tem esse potencial econômico, tem esse potencial turístico, ele respeita a questão cultural, a questão religiosa. Então ele é um evento que ele tem todo esse atrativo, mas ele não perde a sua identidade, essa questão inclusive de primazia pela comunidade nipônica. Eu vejo a questão da história da imigração japonesa e aqui de fato colonização japonesa, né, como uma grande oportunidade para Registro, né? Nós já temos um potencial muito grande. A questão do roteiro da imigração japonesa, ela valoriza muito a nossa história. É algo que tem a ver com diversas comunidades nipônicas que estão espalhadas pelo Brasil, mas tem aqui um referencial histórico fundamental. Então ela atrai tanto para pessoas que têm essa relação familiar, histórica, quanto aquelas que têm um amor pela cultura nipônica, que não são poucas, né? Porque as pessoas querem conhecer a cidade de Registro, querem conhecer mais a história de Registro, a história da comunidade japonesa. Tanto é que nós estamos às vésperas de ser reconhecido como um patrimônio imaterial. Quando nós formos reconhecidos como patrimônio imaterial, nós vamos ter um ganho ainda maior para isso. Cheguei a um festival japonês no Brasil chamado Tooro Nagashi. É um festival em memória dos antepassados falecidos e tudo mais. E é meio que uma combinação de um festival japonês com um festival, no sentido mais geral mesmo. E aqui vemos a escrita japonesa do evento que está acontecendo hoje. Um ponto de vista intrigante de um visitante estrangeiro oferece uma nova camada de leitura sobre o evento. Lewis Wirth, um jovem holandês apaixonado pela cultura japonesa, escolheu o Brasil como destino por saber que aqui vive a maior comunidade japonesa fora do Japão. Como alternativa mais acessível à longa e custosa viagem ao Japão, decidiu conhecer a cidade de Registro. E durante o Tooro Nagashi, registrou suas experiências como turista.
Carpentry shop. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até aqui eles estão preparando os... Como é que chama mesmo? As coisas que vão flutuar no rio. Toro? Certo, então é mais ou menos assim que ele fica quando está pronto. Aqui está o papel colorido. E aqui dentro tem as 8 velas. E como é que elas ficam conectadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é um protótipo. Ah, esses são Eles os vão protótipos? ser testados. Mas vocês não fazem isso todo ano, né? Esse ano tá maior. Por causa da 70ª edição. Ah, entendi. E os pequenos são feitos todo ano. Todos os anos. Entendi. E aí você coloca o negócio das velas. E é assim que se fazem essas lanternas. Certo. Essa é a versão pequena com uma vela só. Aqui tem uma com um pouco de papel em volta. E a vela ali dentro, dá pra ver que elas estão todas embrulhadas em montinhos. Eles estão agrupando tudo de várias cores diferentes. E elas são mais portáteis, então dá pra tipo fechar como se fosse um leque. Isso é legal. They're testing the floaty things. Eles estão testando os barquinhos flutuantes. Você já consegue ver alguns agora. Tô usando um protetor de chuva porque minhas coisas não são à prova d'água. Eles vão soltar mais de 1000 dessas lanternas pequenas no rio e 7 das grandes por causa dos 70 anos da cerimônia, o Toro Nagashi. Of the ceremony, Toro Nagashi. A primeira já passou na frente das outras e dá pra ver bem a primeira grande, aquela que a gente viu na marcenaria ontem. Big one really well that we saw in the carpentry workshop earlier yesterday. E essa é a segunda. Acho que é a segunda. E acho que a primeira tá mais lá pra cima, atrás da árvore. Dá pra ver um pouco como elas têm cores diferentes por causa dos papéis coloridos. Agora tem bem mais vindo e uma delas já passou pela ponte. Vocês são de onde? Campinas. Que legal. Quando vocês chegaram agora? Acabamos de chegar. Ai, que bacana. Somos em 44 pessoas, é isso? 44? Olá, seja bem-vindo. A presença de Lewis se soma a um fluxo cada vez maior de visitantes que chegam ao evento em busca de experiências autênticas. No nosso grupo, tinha gente que não sabia o que era Toro Nagashi. Estava no grupo, mas não sabia o que era. Mas quando a gente lançou a ideia, foi bem legal, né, Silmar? Entrou numa lista de espera antes da gente lançar e precificar. A pessoa já queria? Já queria ir, porque era uma outra viagem que nós estávamos organizando. Aí alguém comentou, vamos fazer Toro Nagashi. Acho que o seu Mário comentou. Aí criaram um grupo e já começaram a fazer uma lista, sem precificar, sem nada. Que a gente que solta a lista, né? Quando a gente divulgou que a viagem, já a lista estava quase cheia já. A gente reservou um canto, depois viu que o negócio começou a evoluir, aí pedimos mais acréscimo e só não trouxemos mais porque chegamos nos 40 e pouco lá, mandei a lista para o Tiago, olha, o que você mandou eu te garanto, mas eu não posso mais atender. Então a gente veio com o Windows cheinho, né? É difícil acontecer isso. Vocês chegaram quando em registro? Nós chegamos aqui por volta das 12h30, 13 horas. Nós estamos hospedados no Hotel Vale Sul. É o hotel que a gente fica já faz uns 10 anos ou mais. Nós estamos em 33 pessoas no ônibus, todos de São Paulo. Não, a maioria já é frequentador do templo, né? Porque o nosso templo é o templo que iniciou o Toro Nagashi. Então é histórico, assim, o templo é um evento que faz parte das cerimônias oficiais. Então quem é frequentador, tipicamente costuma vir para celebrar o Toro Nagashi junto com o templo aqui em Registro. Que foi o pioneiro, né, no Brasil, na América Latina, na verdade. Foi aqui em Registro que começou com o nosso templo, com o nosso fundador. Então não é a primeira vez, as pessoas... mas tem alguns que são primeira vez. Ao longo dos anos, a celebração passou a atrair não só turistas, como também comerciantes de outras cidades, que enxergam no evento uma oportunidade de fortalecer seus negócios em meio a um público diverso e engajado. Primeira vez. Primeira vez, Primeira vez. Bom, nós somos a Motiá,
A nossa especialidade é moti artesanal. Já tinha vindo antes para registro? Não, primeira vez também. Primeira vez. A gente não conhecia a cidade. Nós ficamos no Laf Hotel. Ai, que bacana. É, também muito bom lá o hotel. Bem confortável. Então a experiência aqui em Registro não foi positiva? Foi, super, super. E aí a gente quer voltar o ano que vem para os outros eventos que eles convidarem a gente. Olha, em Registro já faz mais de acho que 20 anos que a gente já participa do Toro Nagashi, né? Então, o que eu trago são camisetas sempre com ideogramas positivas do Japão. Isso a gente já trabalha há mais de 40 anos, né? Com a Japan Society. Agora, esse ano, né? Esperávamos mais, mas o São Pedro não ajuda, né? Mas tudo bem, como a gente já faz muitos anos e o nosso produto é de qualidade, né? Os clientes vieram procurar, todo ano vem procurar. Então, nós somos dos Doces de Portugal, somos nós que fazemos os doces e já participamos aqui do evento há uns 14 anos. Também fazemos outros eventos aqui em Registro, já temos os nossos clientes fixos, as pessoas voltam sempre todos os anos para comprar mais. E tem um público que gosta bastante dos doces. Além de ser uma festa japonesa, gosta bastante de doce português. Nós começámos a fazer a feira lá na beira do rio. Eu tinha uns 13, 14 anos. Em 62, mais ou menos, meu pai voltou para cá e começou com a marcenaria. E aí, a pedido do amigo dele, do seu Kesao Kasuga, né? Isso foi acho que em 1965 ou 66, mais ou menos, que aí começaram a fazer os toros daqui, né? Na marcenaria. Então a gente cortava toras e preparava toda a madeira só para o torô, né? Dava um certo trabalho, porque esse modelo antigo era mais trabalhoso, sabe? O de hoje não, né? É mais simples. Né? Na verdade, tinha que ser preparado bem antes, para poder secar, principalmente a tábua, né? Então, porque se fosse muito verde, a madeira não seca, né? Meu pai acho que ficava serrando já, acho que em torno de uns 5, 6 meses já tinha que preparar a madeira. A gente levava só a parte de cima e a tábua ia separado. E aí, lá na beira do rio, é que juntava o pessoal, né, voluntário, e aí pregava a estrutura na tábua. Então, naquela época tinha os voluntários que iam lá na beira do rio, criançada que morava no bairro também, né? Na hora de jogar no rio, né? Na beira, então a criançada ajudava bastante lá. Então era uma farra, na verdade. Essas pessoas que estão nos bastidores, inventando máquina, inventando processo, eles são essenciais, né? E é um volume imenso de trabalho invisível. Seu Makiuchi bolou uma furadeira que faz as 2 furações de uma vez. Aí vem, depois de um tempo, Makoto faz um outro que fura 3 de uma vez, mais o espaço da vela. E aí cria um dispositivo com pedal para poder manipular. E aí, assim, o quanto de doação isso, né? De perder um dia, 2 dias, 3 dias, vai atrás de uma peça, desmonta um negócio para compor essa outra peça, né? Senem, de ficar todas as tardes aí do sábado, não é? E montando e contando, colando papel e tudo. É o tempo dele sendo doado para que o Toro Nagashi se realize, né? É esse coletivo que está por trás, né? De doação mesmo, né? As pessoas acabam não enxergando, né? Mas quem está lá fazendo, é cansativo, mas
é bacana também, porque você está integrado, né? Então vamos montar, e aí a gente leva lá para o rio, amarra aquela linha de pescar, porque tem que puxar de volta, se ele não andou direito, né? Então, é essa coisa assim, até, né, é técnico, mas é lúdico também, né? É como se fosse um bando de menino vendo se o barquinho vai de boa, né? Vai direitinho. Isso é uma parte que fica nos bastidores, né? Agora, né, nós tivemos um tempo que nós estamos muito preocupados com a parte da juventude, mas parece que está mudando bastante, né? A juventude aqui de Registro está começando a participar bastante, né? Isso está deixando a gente bastante contente. Primeiro que nós estamos olhando que a cultura vai continuar, tá? E depois que nós temos quem vai nos substituir, tá? Isso aí deixa a gente bastante satisfeito, né? Então, quando a gente trabalha um aspecto turístico disso, é fundamental que a gente não perca essa essência e ela se torne uma festa pela festa. Então, a gente tem uma essência que é a questão, estão ali se cultuando, né, e na verdade rememorando as pessoas que já partiram, né, e esse aspecto religioso ele tem justamente a questão do encaminhamento. Por isso que os touros, né, eles descem o rio com as velas justamente para iluminar esse caminho. E por si só, isso tem uma beleza cênica. Mas ele tem uma beleza do ponto de vista imaterial também muito interessante, porque ele é uma conexão entre aqueles que estão aqui para aqueles que estão partindo ou aqueles que já partiram. Então, ele é um momento de reunião. Algumas pessoas falam, mas isso é uma questão um pouco mais antiga e tal. Eu não vejo como antiga. Eu vejo justamente que ela pode ser a nossa porta para o futuro. Nós temos uma tradição ribeirinha, nós temos uma tradição quilombola, nós somos um caldeirão cultural. Mas esse caldeirão cultural tem um elemento interessante que outros lugares não têm, de maneira pelo menos tão ativa, que é a tradição nipônica. Então eu vejo que a cidade ainda falta ela entender que esse diferencial dela pode ser sim algo muito bem trabalhado para o turismo. Mas, novamente, para aquele caminho, para isso, a gente tem que sempre pensar qual que é o objetivo central do Toru Nagashi. É a comunhão, a celebração entre aqueles que estão aqui e aqueles que já estão partindo ou já partiram. Promissão já estão fazendo há algum tempo. Mogi das Cruzes também já tem, acho que 20 e tantos anos que fazem. Londrina começou, Salvador e Coinosono também. Então, várias entidades e associações começaram a fazer isso, né? E percebe o quanto ela vai de encontro aos questionamentos mais íntimos de cada um, né? Que remete à memória de alguém da sua família e tudo mais. E é muito interessante, no aspecto antropológico mesmo, independente de ser japonês ou não, essa questão da conexão com seus ancestrais, ela existe, né? E as pessoas meio que buscam, não só no âmbito da ideia e pensamento, mas através das ações consegue entender isso, né? Então, acho que esse aspecto, eu acho que teve uma aceitação bastante grande para os não orientais também, né? Quando chega finados, os nossos antepassados, aqueles nossos entes queridos que foram, eles vêm nos visitar. E nós recebemos com alegria essa visita. É por isso que muita gente não entende, né? A gente faz festa, né? Oferece ali comida e tal, né? Mas depois eles têm que voltar. Quando você solta aqueles barquinhos iluminados, representa que nós estamos iluminando o caminho deles de volta para que eles cheguem em segurança, entende? Esse daí é a essência real do Toru Nagashi. Isso não pode morrer. Porque essa tendência de se transformar numa festa, ela é natural. Nós sabemos disso, né? O povo gosta muito de festa, né? Quase todos os eventos religiosos estão se transformando muito mais em festa do que
parte religiosa, né? Então, eu acredito que seja aqui em Registro ou em qualquer lugar, o Touro Nagashi está se expandindo. Tem muitos lugares do Brasil que estão fazendo o Touro Nagashi. Muitos lugares não estão fazendo na época que deveria, eles estão usando outras datas. É até válido, desde que o pensamento seja esse. Nós nunca podemos esquecer da parte religiosa. Como nós entendemos o Touro Nagashi, como nasceu, como evoluiu o Touro Nagashi, sempre pensando na parte religiosa, se não tiver aquele início, que é a parte ecumênica, né, para nós perde o sentido. Seu Izumo Honda, né, que é o presidente do Ikoe no Sono, comentou, é o primeiro Touro Nagashi dentro de um bazar grande que eles fazem, né, de um evento festivo lá para arrecadar fundos. Reparou numa pessoa, numa moça que levou bastante tempo para escolher o seu touro, e o touro que eles confeccionam tem não só a letra, né, mas tem as imagens, né? É uma flor, é um pássaro, até personagens de anime, né? E ela escolheu justo o Pikachu e ele ficou curioso. E aí ele chegou a perguntar para essa moça por que você escolheu esse? E ela falou que era porque tinha perdido um filho de 10 anos que adorava Pikachu. Então, eu acho que tem esse elemento que conecta através da ação mesmo, né? E por isso que ela escolheu, porque estava homenageando o filho que tinha perdido. Eu acho que isso é inerente a qualquer ser humano, né? De você trazer, né, esse tipo de atitude, né, ação, para poder falar, olha, dentro do espetáculo do Touro Nagashi, que é bonito e tal, tem esse outro lado que é possível, né? Dentro de tudo isso, o Touro Nagashi é uma oportunidade de reunir os familiares. A gente lembrar dos antepassados e principalmente dos que foram recentemente. Ter um evento onde a gente consegue relembrar dos momentos bons e reunir os parentes, né, que vêm prestigiar com a gente, vêm se reunir com a gente. É um momento muito importante. A gente tem as festas, né? É tudo festa. Festa do sushi, né, o Bon Odori, o Touro Nagashi. Mas não é só festa. Entender que tem toda uma parte espiritual por trás, de zelar pelos antepassados, entender da onde a gente veio, da nossa origem, de quem estava, né, aqui organizando tudo isso, fazendo parte de tudo isso antes. Se a gente não sabe da história, se a gente não sabe de tudo o que aconteceu por trás, a gente não consegue valorizar. Então, 70ª edição de Touro Nagashi, a gente tem que poder passar como era o Touro Nagashi, como isso iniciou. É um crescimento contínuo e constante que a gente tem que preservar e estar zelando dentro da associação. É até engraçado falar dessa questão de gerações e de manter, né, a cultura acesa, a cultura viva, porque os senhores sempre comentam brincando com a gente, né? Estamos passando o bastão, né? Estamos passando aí o conhecimento para vocês assumirem tudo. A gente dá risada, mas não se sente ainda preparado para receber tudo isso, com aquela ideia de querer sempre o melhor. E fica esse peso de, será que eu vou conseguir ajudar, né, a manter esse legado? Então, dentro desse processo, a gente aprende muito com todos que estão envolvidos, que estão nos ensinando para a gente poder dar continuidade. E essas pessoas, elas marcam muito as nossas vidas. E uma das pessoas que me marcaram muito, que já se foi, né, é o Kaneko Sensei. Ele
foi também um dos fundadores do departamento de judaico, que ele tomava muito à frente. Então, em todo esse processo, a gente via o quanto eles corriam atrás, o quanto eles se desdobravam para fazer os eventos acontecerem. E a gente viveu muita coisa junto, né? Muitas viagens, muito aprendizado, muita informação que hoje, né, a gente, depois de ter passado por tudo isso, a gente entende, né, o quanto foi importante para o nosso processo mesmo de desenvolvimento, crescer e virar um cidadão, né, no meio de tudo isso. Então, é uma das figuras importantes que eu não posso deixar de lembrar, que fez parte muito do meu processo de vivência, né, o Kaneko Sensei. Quando o Kaneko fazia Toro Nagashi também, começou, né? Mas ele falou que a Matsuri é de reconhecimento dos finados. Então pode fazer Bon Odori, Taiko, essas coisas, mas cantor não é para chamar hoje. A hora de momento de orar. Então todo mundo está dançando, mas está alegrando, mostrando que quem está vivo não está triste porque o fulano morreu. Por isso que tem aquele Bon Odori, né? É porque não é festa de festa, né? É de reconhecimento dos antepassados, né? Toro Nagashi já completa 58 anos e que realiza para homenagear antepassados, né? Porque todo mundo aqui está se divertindo, mas ninguém estaria aqui sem nosso antecedente. Então cada touro significa simbolizando alma de antepassado. Sentimento que eu sinto que, primeiro, a gente venera muito assim nossos antepassados, sabe? Se tivesse faltado um dos meus avós, algum antepassado tivesse falhado, vamos dizer no caso, eu não estaria aqui desse jeito que estou. Então a gente, quando vê um barquinho assim, olha, pensa que é alguém da nossa família que está indo também. Então a gente tem que respeitar os antepassados. No meu entendimento, né, estamos aqui do jeito que nós estamos graças a quem veio antes. Então, você sempre tem que dar uma olhada para trás. Os meus avós, eles falavam assim, né? Olha, você sempre tem que agradecer todos aqueles que vieram antes de você, todos. Hein? Não é só agradecer pai, só avô, entende? Tem que agradecer todos. Quando a gente tem assim um pai, mãe, né, com a idade já bem avançada, o desespero da gente é que está chegando o fim, né? E a gente fica desesperado, mas é o caminho. Não é porque eles se foram que a gente fala, não, agora se foram, não, gente. Eles se foram, mas no nosso coração, na nossa cabeça, aí, na nossa memória, eles ficam. Então o que nós podemos fazer? Sempre agradecer, sempre homenagear. Primeira coisa é gratidão pela existência da gente aqui, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa sentir é gratidão. A primeira condição de felicidade do ser humano é gratidão, entendeu? Então, a gente agradece muito ao antepassado pela existência da gente, por estar aqui, né, também, né? São, saúde, né? Não faltando nada, né? E graças à persistência deles é que nós estamos aqui podendo conversar, né? Comemorar, homenagear. Eu acho que é coisa que a gente
nunca pode esquecer. E nós damos graças a Deus que vocês, da geração nova, estão entendendo, estão absorvendo para dar continuidade a esses trabalhos que os nossos pioneiros nos legaram. Eu acho muito vocês pensarem isso aqui, porque eu falei com o Henrique, você tem que agradar muito esse jovem, porque se esse jovem já é quinta geração, se ficar sexta geração, ele falou, japonesada aí, o que está inventando? Vai falar, você vai ver só. Já tem gente nessa geração já falando? É. Verdade. Mas é uma coisa documentada, é uma coisa, né, muito bom. É a nossa história. É. Um patrimônio imaterial é o reconhecimento, né? O reconhecimento oficial por parte de um órgão como o IPHAN, ela traz essa chancela de que foi reconhecido em nível nacional como uma manifestação importante. O Toru Nagashi está num processo de reconhecimento como um patrimônio imaterial pelo IPHAN e isso traz um peso muito grande. E, por outro lado, uma responsabilidade grande também. Existe a comissão do Toru Nagashi, né, que vem vindo, mas a maioria é composta por gente com bastante idade. Então, a juventude precisa entender isso e participar mais, né? Trazer esse engajamento, né? Chamar mais pessoas para fortalecer as relações dentro do movimento de conexão que faz, né? E a gente fica pensando, né, como será daqui para frente, né? Quem que vai dar continuidade para tudo isso? Então, por mais que já foram mais de 70 edições, as pessoas da cidade e do Vale do Ribeira, muitos ainda não conhecem. E os novos, né, estão começando a conhecer. Então é um processo contínuo, né, da gente fazer realmente essa manutenção e estar conseguindo envolver todo mundo para estar conhecendo a nossa cultura. Às vezes o registrense ele fala, não, mas por que tem turismo e registro? Eu acho que falta a gente trabalhar um senso de pertencimento. Fala, não, a minha cultura é interessante, essa história é interessante, essa história precisa ser contada. E a partir do momento que a gente entende que essa história precisa ser contada, e esse documentário eu acho que é um ponto importante para isso, nós estamos contando uma história, nós estamos avançando, estamos falando, sim, eu tenho um Toru Nagashi, isso é importante para a minha comunidade, isso é importante para o país, isso é importante para o mundo. E eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos a gente vai ver o Toru Nagashi mantendo sua tradição, mas ampliado e com ainda mais pessoas conhecendo e querendo participar dessa celebração. E eu acho que essa cultura ainda vai espalhar para outras cidades ainda, e é bom isso aí, né? E nós somos pioneiros, através do Toru Nagashi, né? Pede paz mundial, né? Isso que é importante também, né?